Hoje a gente vai fundo no que foi um verdadeiro terremoto para o mercado brasileiro, a reestruturação da Raízen. Vamos mergulhar nos bastidores das manchetes para entender direitinho como uma gigante dessas, como ela tropeçou. Olha só esse número, 65,14 bilhões de reais. Em 11 de março de 2026, essa era a dívida, sim, impressionante, que levou uma das maiores empresas do Brasil a pedir uma reestruturação. É um valor que, sem dúvida nenhuma, abalou os mercados. E a pergunta que fica é, como, né? Como uma potência global como a Raízen foi parar numa situação financeira tão delicada? É isso que a gente vai desvendar agora, começando por entender quem exatamente é essa empresa. Primeiro, para a gente ter uma ideia do tamanho do choque, a gente precisa entender a dimensão da Raízen. A Raízen não é só uma empresa grande, tá? Ela é uma peça-chave nos mercados globais. Estamos falando literalmente da maior processadora de cana-de-açúcar do mundo. A influência dela vai muito, mas muito além das fronteiras do Brasil. E olha que ironia. Poucos anos atrás, a oferta pública de ações da empresa foi um sucesso estrondoso. Alimentou planos de crescimento super ambiciosos. Naquela época, o futuro parecia, incrivelmente promissor. Só que aquele cenário tão promissor começou a desmoronar. Em fevereiro de 2026, só um mês antes do pedido de reestruturação, os primeiros sinais de que algo não ia bem começaram a aparecer. O que começou com um sinalzinho de preocupação, virou uma tempestade em copo d'água. As agências de crédito perderam a confiança e a velocidade com que tudo aconteceu, pegou todo mundo de surpresa. E aqui vem o mais surpreendente de tudo. A crise não era por falta de dinheiro. A empresa tinha mais de 17 bilhões de reais em caixa. Então, o problema era muito mais profundo. Tá, então se não era falta de caixa, o que causou esse colapso todo? A resposta está numa combinação de 3 fatores, uma verdadeira tempestade perfeita. Foi basicamente isso, uma expansão super ambiciosa, toda financiada com dívida, que bateu de frente com o muro. Um muro de condições de mercado muito, muito difíceis. Foi uma aposta de altíssimo risco que, infelizmente, não se pagou. E a maior pressão externa foi, sem dúvida, o aumento dos juros no Brasil. O custo da dívida gigantesca da Raízen simplesmente explodiu quando a taxa Selic pulou de 2% para 15%. E o resultado disso? A principal métrica de endividamento da empresa, aquela que mede a dívida em relação à capacidade de gerar caixa, Essa métrica saltou de 3 vezes para 5,3 vezes em um único ano. Um salto que tornou a situação, insustentável. Com a empresa nessa pressão financeira toda, as duas donas, as controladoras, precisavam agir. O problema é que elas não conseguiam chegar a um acordo sobre o que fazer. E foi aí que a coisa travou. O ponto crucial foi esse desacordo. A Shell queria uma solução simples e direta, botar dinheiro na empresa e rápido. Já a Cosan, a Cosel veio com uma proposta bem mais complexa, envolvendo outros parceiros, vendendo parte do negócio, e com isso as duas gigantes chegaram a um impasse total. E por não conseguirem superar essas diferenças e fechar um pacote de resgate, o único caminho que sobrou foi o da reestruturação da justiça. Era inevitável. Com a reestruturação já na mesa, qual é o caminho daqui para frente tanto para a Raízen quanto para o setor como um todo? A Raízen entrou no que a gente chama de recuperação extrajudicial. É um processo pensado para ser mais rápido, mais ágil, para evitar aquelas longas batalhas na justiça. E a empresa já entrou nesse processo com uma vantagem e tanto. Quase metade dos credores já tinha concordado com o plano. Isso deu um belo impulso inicial para as negociações. E no fim, fica essa questão, Uma questão crítica sobre o que tudo isso significa. Não só para a Raízen, mas para todo o poderoso setor de biocombustíveis do Brasil. A resposta para essa pergunta vai definir o cenário de energia nos próximos anos, com certeza.